Boa tarde, alunos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós iremos fazer a página 76 de matemática, tá bom? Então, olha só, na página 76 está escrito assim: multiplicação, disposição retangular e combinação. Nesta aula, você vai retomar o estudo da multiplicação. 1. Veja como Lia e Bruno pensaram para calcular quantas repartições há na nova estante da biblioteca. Então, olha só o que o Bruno está falando. Podemos pensar que são 8 linhas com 5 repartições cada. Então, olha só. Aqui está a estante. E a Lia está dizendo, ou ainda 5 colunas de 8 repartições cada. Então, olha que interessante. Lembra que aqui na página do canteiro, a Pro perguntou para vocês como vocês iriam calcular isso? Porque quando está disposto em maneira retangular, fica mais fácil, porque basta a gente contar as linhas versus as colunas. Então, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, a gente faz 5 vezes 6, ou 6 vezes 5. E aí, lembra que a Pro falou que a ordem do fator não altera o produto? Então, ó, 5 vezes 6, se a gente for aqui na tabuada, ó, 5 vezes 6 dá 30. Ou 6 vezes 5 dá 30. E lembra que a gente contou aqui no nosso livro que realmente tem 30 mudinhas? Então, quando está disposto em maneira retangular, dá para fazer a realização da multiplicação dessa maneira, tá bom? Então, olha só aqui, voltando para essa página. Complete. Cálculo Bruno. Então, o Bruno é o quê? 8 vezes... Então, olha a fala do Bruno novamente. Podemos pensar que são 8 linhas com 5 repartições cada uma. Então, 8 vezes 5, que é igual. E o cálculo da Lia é, ou ainda, 5 vezes 8 repartições. Se a gente faz a multiplicação, a gente consegue ter, ó, 8 vezes 5 é igual a 40. E 5 vezes 8 é igual a 40 também. Uma coisa interessante que a Pro fala para vocês é que a tabuada ela sempre sobe conforme o número que está sendo da tabuada. Então, por exemplo, 5. 0 mais 5, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. 20 mais 5, 25. 25 mais 5, 30. 30 mais 30, 30 mais 5, 35. 35 mais 5, 40. 40 mais 5, 45. Ok? Então, vamos voltar lá. Então, a gente já descobriu que 5 vezes 8 é 40 e 8 vezes 5 é 40 também. Então, a gente coloca aqui. Então, 8 vezes 5, 40. 5 vezes 8, 40. Na nova estante da biblioteca, há 40 repartições. Por que, Pro, que isso ajuda? Porque aí a gente não precisa ficar contando uma por uma, entendeu? A gente faz a coluna vezes as linhas vezes as colunas, ou as colunas vezes as linhas. E a gente consegue o resultado de quantas coisas existem dentro daquele espaço. Isso pode ser calculado por diversas situações. Aqui foi distante, a gente pode calcular os canteiros, por exemplo. Tudo que esteja em uma posição retangular e com linhas, a gente consegue descobrir quantos tem fazendo esse cálculo. Então, agora aqui, ó. 2. Observe cada imagem a seguir e complete as multiplicações. Então, a gente tem
uma cartela de ovo e uma forma com cookies, parece, né? Com bolinhos. Vamos contar aqui a cartela de ovos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 colunas e 8 linhas. Aqui, ó, calma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdão, e 6 linhas. Então, ó, 5 que são as colunas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 5 colunas. E quantas linhas que é assim, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o primeiro cálculo que ele faz aqui é como? 5 vezes 6, que é a quantidade de linhas que tem. Então, 5 vezes 6 é igual a quanto? Ou 6 vezes 5 é igual a quanto? A quantos ovos? Vocês irão realizar essa daqui sozinho para eu ver se vocês conseguiram entender a parte desse cálculo. E o cookies? Ó, conta quantas colunas? 1, 2, 3. 3 colunas, né? De quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, dá para fazer ou 7 vezes 3 ou 3 vezes 7. Lembrando que a gente conta tudo, tá bom? Então, quando a gente tá contando a linha, a gente conta desde o primeiro até o último. E aí, quando a gente for contar a coluna, a gente conta todos de novo também. Então, por exemplo, linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando a gente for contar a coluna, a gente também conta esse último. Então, quantas colunas? 1, 2, 3. Tudo bem? E aí, vocês vão colocar aqui. Na próxima aula, para trás, qual é o correto. Com isso que a gente viu aqui, a Pro pegou essa imagem aqui que é bem interessante. Olha só o que esse menino está falando. Há várias formas de organizar 12, ó, olha só o número que tem, 12 copos em fileiras e colunas. Então, olha só, 12, a gente já sabe que o resultado é 12. Então, tem como colocar 12 copos em 3 fileiras de 4 copos. Então, ó, 3 fileiras, 1, 2, 3, 3 linhas. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4. Se a gente for ver, lá na tabuada, 3 vezes 4 dá quanto? 3 vezes 4 dá realmente 12. Então, tem 12 copos. Ou 4 fileiras de 3. Então, ó, 3 colunas. 1, 2, 3. Quantas linhas? 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 3 dá 12 também. Aqui, dá para fazer 2 fileiras de 6 copos. Então, por exemplo, 2 linhas com quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 vezes 6 dá quanto? Dá 12 também, 12 copos. E 6 vezes 2, então, ó, 6, que é 6 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De quantas colunas? 1, 2. Então, 6 vezes 2 deu 12 também. Então, a Pro trouxe esse exemplo aqui para vocês, para mostrar que realmente a ordem não altera o resultado, tá bom? Então, aqui, também eu trouxe para vocês um site que eu já mandei lá no Schools para vocês jogarem. É um site bem legal que a Pro achou, do nosso clubinho, que é o nome. Então, olha só ele aqui. Tem várias coisas para fazer, nosso clubinho tá aqui em cima, olha só. E aqui embaixo a Pro pegou qual é o operando. Então, quando você aperta em jogar, você consegue fazer vários jogos. Então, ó, 8 mais quanto que dá 9? 8 mais 1. Acertei.
8 menos quanto que dá 3? E aí, você vai fazendo, combinado? Então, a Pro já mandou para vocês lá no Schools. Aqui, na nossa página 77, tá o exercício 3. Juliana comprou 2 saias e 3 blusas que estavam em promoção. De quantas maneiras diferentes Juliana pode combinar uma saia e uma blusa com a peça que comprou? Essa parte aqui desse exercício, a gente está entrando em multiplicação de combinações. Por que combinações, Pro? É quantas combinações é possível fazer com um determinado objeto. Então, por exemplo, essa saia, a gente consegue combinar quantas vezes ela? E essa daqui, quantas vezes a gente consegue combinar? Então, presta atenção, pinte as peças no quadro abaixo para descobrir. Vocês vão pintar as peças conforme elas estão. Então, ó, vermelho, vai pintar de vermelho com a camiseta roxa. Então, pinta de roxo. Vermelho com a camiseta verde. Vermelho com a camiseta azul. Igualzinho tá aqui em cima. Amarelo, amarelo aqui com a camiseta roxo. Amarelo com a camiseta verde e amarelo com a camiseta azul. Juliana pode... Eita, desculpa. Juliana pode combinar uma saia e uma blusa de quantas maneiras? E aí vocês vão descobrir. Então, quantas maneiras? 1, 2, 3. Ou, quanto que a gente faz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? 2 saias vezes 3. Então, 2 vezes 3, vamos lá na tabuada. 2 vezes 3 é igual a 6. Ou 3 blusas vezes 2 saias é igual a 6. Então, é a combinação dentro da disposição retangular. Então, a gente tem 3 colunas por 2 linhas. Então, olha só, B. Podemos fazer também uma multiplicação para descobrir. Complete. Quantas saias tem, que a Pro acabou de dizer? 1, 2. 2 saias. Quantas blusas? 1, 2, 3. 3 blusas. Então, 2 vezes 3, 6, que foi o que a gente viu na tabuada. Que é 2 vezes 6. Você vai fazer 2, mais 2, mais 2, mais 2, em 6 vezes. 4. Observe o cardápio do restaurante que Marcos frequenta. Então, olha o cardápio aqui. Opção 1, opção 2, opção 3, opção 4 e as bebidas. Quantas opções de prato Marcos tem para escolher? E de bebida? Então, ó, aqui a gente tá vendo quantas opções tem. 1, 2, 3, 4. 4 opções de comida. E de bebida? 1, 2, 3. Aqui, ó, B. De quantas maneiras diferentes ele pode combinar um prato e uma bebida? O que a gente vai fazer, então? A gente vai ver quantas opções tem aqui em cima. 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes quantas bebidas? 1, 2, 3. Então, 4 vezes 3 é igual a quanto? Vocês vão fazer e vocês vão colocar o resultado aqui, para a gente ver se vocês conseguiram compreender. Combinado? Então, ó, Marcos pode combinar um prato e uma bebida de tantas maneiras diferentes. Combinado? Então, essa foi a aula do dia de hoje. A Pro viu aqui, ó, se vocês começarem a fazer a tabuada no dia 4, que foi o dia... Se vocês começaram no dia 5 a fazer aquela tabuada do nosso projeto, dia 5 vocês fizeram a do 2, dia 6 vocês fizeram a do 3, sexta, dia 7, vocês fizeram a do 4, ontem vocês fizeram a do 5 e hoje é para vocês estarem na tabuada do 6, ok? Lembrando que vocês precisam escrever a tabuada, ok? Então, vocês vão fazer tabuada do 6. 6 vezes 0 é igual a 0. 6 vezes 1 é igual a 6. 6 vezes 2 é igual a 12. 6 vezes 3 é igual a 18. E assim, até chegar no 6 vezes 9. Ou no 6 vezes 10. Vocês podem fazer até o 10. 6 vezes 10, 60. Ok? Por quê? Vocês podem também fazer somando.
Então, vocês colocam 6 vezes 0 é igual a 0. 0 mais 6 é 6, então 6 vezes 1 é 6. 6 mais 6, 6 vezes 2, 12. 12 mais 6, 6 vezes 3, 18. 18 mais 6, 6 vezes 4, 24. 24 mais 6, 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 30 mais 6, 36. 6 vezes 7, 42. Que é 36 mais 6, 42. 42 mais 6, 6 vezes 8, 48. 48 mais 6, 6 vezes 9, 54. 54 mais 6, 60. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Façam a tabuada direitinho todos os dias. Somente uma por dia. Combinado? Então, qualquer dúvida, pode mandar mensagem no chat que a Pro responde. Joguem o joguinho que a Pro mandou para vocês. E também, gente, acessem o Educa Cross. Eu tô vendo lá no desenvolvimento de vocês, porque a Pro consegue ver quais foram as fases que vocês fizeram, quais foram as fases que vocês pularam. Então, eu quero que vocês façam todas as fases, até acabar, até zerar nosso roteiro. O roteiro que a Pro disponibilizou, ele vai somente até dia 14, tá? Que é sexta-feira. Então, bora fazer, que é bem divertido. Beijo e até a próxima aula.